Saúdo os irmãos, as irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez, examinando as Escrituras. E nós hoje vamos meditar a respeito de uma palavra que tem trazido um pouco de dúvida quanto ao seu significado. É quando a palavra de Deus nos fala a respeito dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Nós vamos ver aí, no livro de Gênesis, no capítulo 4 em diante, que diz assim, sobre Adão e Eva estavam no paraíso e Deus, por causa do pecado deles, os expulsou do paraíso. E aqui nós vemos na sequência, aqui é o capítulo 3, na sequência o capítulo 4 fala do nascimento de Caim e Abel e diz assim, no capítulo 4, versículo 1 em diante, de Gênesis: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então aqui a gente vê que Eva estava louvando a Deus por ter tido um filho. Alcancei do Senhor um filho. Dou graças a Deus por ter esse filho, né? E ela teve mais um filho, que foi Abel. Primeiro foi Caim, depois Abel. Depois, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E aqui nós vemos essas ofertas que eles fizeram. Quem ensinou eles a fazer ofertas a Deus? Como que eles sabiam que tinham que fazer isso? Não havia sacrifício, não havia ofertas, não havia nada. Da onde surgiu essa prática que eles estavam oferecendo a Deus? Aqui, veja, Adão, ele viveu 930 anos depois que ele saiu lá do paraíso, porque no paraíso não contava, lá no Éden, não contava o tempo, porque eles não morriam. Então aí, depois que ele saiu, ele viveu 930 anos. Nesses 930 anos de Adão, ele nunca mais pecou. Ele estava muito arrependido do que ele tinha feito. Ele estava muito arrependido. E Adão conhecia Deus e conversava com Deus na viração do dia, todos os dias praticamente conversava com Deus. Então Adão tinha um contato muito íntimo com Deus. E depois que pecou, ele foi lançado fora, ele entendeu o que ele tinha feito de errado. E não vemos em lugar nenhum mais o pecado de Adão. Acabou. O que ele fez lá, a terra foi amaldiçoada por causa dele, e ele ficou muito entristecido. Acredito eu, a palavra não fala, mas acredito eu que ele ficou tão arrependido, ele nunca mais pecou, não fala nada mais do pecado de Adão. O único pecado de Adão foi a desobediência. E aqui, ele deve ter ensinado, com certeza, ele ensinou os filhos dele, ensinou os descendentes, os netos, bisnetos, tataranetos e todos que foram tendo contato com ele. Ele foi ensinando quem era Deus e como Deus fazia. E aqui, os filhos dele fizeram essas ofertas, né, do fruto da terra, da gordura dos animais. Fizeram essas ofertas para agradar a Deus. Mas Caim, diz aqui, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou o Senhor, Deus, para Abel, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou para o homem primeiro, para a pessoa, para ver o coração da pessoa. Sendo um coração bom, um coração sincero, temente a Deus, ele recebeu a oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? Não era de coração, não era uma coisa sincera. Caim não tinha se entregado a Deus como Abel. E aí o que aconteceu? O Senhor disse a Caim, olha o contato dos homens com Deus. O Senhor disse a Caim: Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, porque Caim não estava fazendo bem. Se você fizer o bem, não vai haver aceitação para você? Assim é para todo mundo, não é? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, Deus estava avisando a Caim aqui, alertando Caim. Cuidado, se você não fizer o que é certo, então você vai pecar, o pecado jaz à porta, e depois você vai perder a bênção de Deus, né? E aí, em seguida, narra o primeiro homicídio, né? Falou Caim com seu irmão Abel, ele não deu atenção para o que Deus falou. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, depois que Caim matou Abel, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha a arrogância de Caim, afrontando Deus, eu sou o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás da terra. Então aqui nós vemos assim. Quando Adão e Eva pecaram, ele amaldiçoou a terra, porque agora vai produzir frutos e abrolhos, né? Você, para ganhar o teu sustento, você vai ter que trabalhar. Com o suor do teu rosto, você vai obter o teu sustento. Agora, para Caim, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, era uma pessoa que não... Como que vai sobreviver uma pessoa dessa? Ele não tinha mais... Podia trabalhar que não ia virar mais nada. Não ia dar o fruto. Então disse Caim ao Senhor, maior é a minha maldade do que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Não era para matar, não. Deixa ele sofrer, né? E saiu, aqui é muito importante esse versículo também, é o capítulo 4, o versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Saiu de diante da face, não quero mais saber de Deus. Em vez de ele procurar consertar o seu erro, pedir perdão e tentar se consertar e buscar uma reconciliação com Deus, não, ele saiu diante da face do Senhor e foi viver a vida dele. E aqui... Então, aqui as pessoas já chegam num ponto aqui, e foi habitar na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade. Mas de onde veio essa mulher? Ora, Adão viveu no paraíso com Eva, quanto tempo? Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. No 6º dia ele fez o homem. Ele não expulsou o homem no 6º dia, e nem no 7º dia. Quando Deus terminou a obra no 7º dia, terminou a obra e viu que tudo era bom. E aí, esse 7º dia, Deus descansou. E aí o que aconteceu? Adão foi expulso, Deus expulsou Adão depois do 7º dia. É muito importante nós meditarmos nisso, porque Adão, a palavra de Deus criou a mulher para que fosse uma ajudadora. Disse o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí fez a Eva, para que pudessem ter filhos. Crescei e multiplicai, enchei a terra. Quando, Senhor? Depois que vocês pecar, que eu expulsar vocês, aí vocês fazem isso. Não, foi ali dentro mesmo, no paraíso. Não é pecado o homem com a sua esposa gerar filhos. É um mandamento de Deus. Então aí nós vemos que
que quando eles estavam no paraíso, tiveram muitos filhos. Acredito eu que ficaram lá por 1000 anos ou mais, gerando filhos, e os filhos gerando filhos, e ali teve toda uma nação que foi gerada ali dentro do paraíso. E quando Eva foi expulsa, e o pecado dela, que Deus deu a ela, multiplicarei grandemente a tua conceição, com dor terás filho. Se Eva nunca tivesse tido filhos, mas multiplicar a dor para ter filho, que filho, que dor, que é isso? Eu não tenho dor nenhuma, não tive filho nenhum, mas não, ela teve muitos filhos sem dor, sem nada, era uma bênção. Aí quando foram expulsos, agora você vai sentir dor. E aqui narra o nascimento de 2 filhos. Depois, mais adiante, nós vemos aqui, no capítulo 5, no capítulo 4 ainda, versículos 25 e 26, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Ainda não havia invocação, havia o conhecimento, havia o contato, mas não se invocava o nome do Senhor. Aqui se começou a invocar o nome do Senhor, diferente do que foi com Caim. Caim saiu da presença do Senhor, e todos os descendentes dele estavam longe da presença do Senhor, diferente daqui, de Sete e de Enos, que começaram a invocar o nome do Senhor. E Adão e Eva eram vivos aqui ainda e estavam ensinando a todos. E aí nós chegamos aqui na genealogia de Sete. Não fala da genealogia de Caim, fala da genealogia de Sete. Por quê? Porque essa é a genealogia que importa a Deus, que importa para a salvação de pessoas que realmente obedeceram a Deus. E tem toda a geração aqui. E depois, no capítulo, esse é o capítulo 5, nós vemos aqui que Gênesis capítulo 5, versículo 5, e foram todos os dias de Adão 930 anos e morreu. Então Adão viveu 930 anos depois que gerou, depois de ter sido expulso do paraíso. Só que nesses 930 anos não se vê pecado de Adão nem de Eva, e só se vê os filhos deles invocando a Deus, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus quer. E a geração de Adão, seguindo aqui em Sete e Enos, invocando o nome do Senhor, e Caim se afastando da presença de Deus. Caim e toda a sua geração, que narra aqui também a geração dele, os filhos que ele teve, e que eram homens e mulheres e tal, mas a geração que invocava o nome do Senhor era a de Abel, de Sete, de Enos. E aqui na sequência, nós vemos aqui que Lameque gera Noé e fala da maldição da terra por Deus. Capítulo 5, versículos 28 e 29. Diz aqui, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quando que foi isso? Depois da morte de Adão. Aqui Lameque já tinha vivido 180 anos e gerou um filho chamado Noé, que seria aquele que ia salvar os remanescentes ali daquele povo todo. E ele disse, esse vai nos consolará das obras e do nosso trabalho. Das obras, não é do trabalho material, do trabalho do nome de Deus, de obediência de Deus. E do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Como que ele sabia que Deus tinha amaldiçoado a terra? Porque Adão contou para todos os seus filhos, netos e bisnetos e tudo mais, e eles tinham conhecimento, saiu um povo de lá, e essa adoração a Deus veio até que Lameque viveu 777 anos e morreu.
E no capítulo 6, do versículo 1, diz assim, que aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar, os homens, não os filhos de Deus, os homens, pessoas que não têm contato com Deus, geração de Caim, começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então aqui a pessoa fala assim, não, filhos de Deus são anjos que foram e tiveram filhos com as mulheres. Não, anjo não reproduz, é ser espiritual. Isso é uma interpretação sem pé nem cabeça, não é bíblico isso aqui. Isso aqui é conforme o Senhor tem nos revelado aqui. São a descendência de Sete, de Enos, que serviam a Deus, que estavam na presença de Deus. Eles estavam olhando a geração de Caim, as filhas dos homens que não obedeciam a Deus, que não estavam adorando a Deus, que saíram da presença de Deus, estavam olhando e viram que eram formosas essas mulheres, e tomaram para si mulheres formosas, tomaram para si todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E aí nós vemos que depois, mais adiante, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem e anuncia o dilúvio, e aí vem Noé com a arca, resgatando aquele remanescente, a sua família, a família que representava todos aqueles servos de Deus que viveram anteriormente. Então, irmãos, os filhos de Deus é a geração de Sete e de Enos, que vieram de Adão e que serviam a Deus. E a geração dos homens, essas mulheres, filhas dos homens aí, é a geração de Caim, que saiu da presença de Deus. Não tem segredo nenhum aqui. Isso aqui é bem claro. E nós vemos que quando você, que adora a Deus e serve a Deus, se aproxima de alguém que não serve a Deus e se une com essa pessoa em união carnal, em casamento, você não está agradando a Deus. Busque servas de Deus, busque servos de Deus para se unir, para que o teu casamento, a tua vida, o teu lar seja abençoado. Não busque as pessoas do mundo. Não busque as pessoas que não têm Deus no coração, ainda que as mulheres sejam formosas e de boa aparência, ainda que os homens, as mulheres estão procurando marido, ainda que os homens tenham lá uma boa aparência, mas se não tem Deus, não serve para nada. Nossa vida aqui é obedecer a Deus, não é satisfazer o nosso desejo carnal e deixar os nossos olhos ver como Eva viu a árvore bonita, de boa aparência, e nós vemos a pessoa de boa aparência, e não, eu vou casar com essa mulher, com esse varão aí, porque é de boa aparência, bonito, desejável. Não, não é assim. Temos que olhar com os olhos da fé, para não acontecer em nossas vidas o que aconteceu com esses que pecaram, se desviaram, e depois veio a mão de Deus sobre toda a humanidade, todos foram destruídos, só Noé e sua família, que eram os representantes daqueles que serviam a Deus, que o Senhor salvou, achou graça aos olhos de Deus. Vamos fazer isso, estamos no fim dos tempos, e o Senhor bem compara esta geração como os tempos de Noé, como nos tempos de Ló. Então vamos achar graça aos olhos de Deus, vamos fazer de tudo para que adorar a Deus e agradar a Deus, para que Ele nos resgate naquele último dia, e nós possamos ouvir, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele não vai dizer isso para qualquer pessoa, ele vai dizer para aqueles que são fiéis, aqueles que realmente permaneceram em sua palavra e não desistiram. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos seguir adiante sem pensamentos errados, sem suposições do que seja a vontade de Deus, sem ficar ouvindo mensagens que não são bíblicas. Vamos fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.